E aí, pessoal, quanto tempo, né? Eu andei um pouco distante, mas agora estou retomando, né, as nossas atividades, tanto presenciais quanto remotas. Estava com saudade, viu? Espero que vocês também. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Viviane Góes, sou pedagoga, sou psicopedagoga, especializada em educação especial e inclusiva, terapeuta sistêmica familiar, formada pela Abratef, Associação Brasileira de Família, né? Sou professora de língua portuguesa também, tá? E eu vou estar iniciando com vocês, né, o módulo de Psicologia da Educação 2, né, um módulo que para mim é muito significativo. A gente vai esbarrar um pouquinho algumas das vezes nas questões da psicopedagogia, né, porque infelizmente no Brasil optam pela questão da psicologia escolar justamente porque a psicopedagogia ainda é uma profissão não reconhecida e regulamentada no Brasil, por isso que muitas das vezes a escola indica o profissional de psicologia escolar e não o psicopedagogo, que é aquele que lida diretamente com as questões da aprendizagem. Não que o psicólogo escolar também não faça isso, tá? Mas a gente vai abordar aqui algumas questões referente a esse trabalho, né? Por que é importante a gente, enquanto professor, estudar esse módulo, né, de psicologia da educação, entender os processos educativos, né? Por que o indivíduo aprende, por que outros não aprendem, que cada um tem o seu momento. A gente vai ver a influência, né, de alguns psicólogos e neuro também, como Sigmund Freud, Vygotsky, o Jean Piaget. É importante a gente, enquanto profissional de educação, conhecer os estágios de desenvolvimento humano, porque se a gente não conhece isso, a gente não consegue saber se o nosso educando, né, se ele está se desenvolvendo dentro do que a gente chama do padrão de normalidade, né, porque Piaget ele foi um biólogo que estudou as fases do desenvolvimento humano, que entende que para aprender determinados conteúdos, né, é necessário que ele tenha uma certa maturidade. Então, a gente, enquanto profissional de educação, a gente tem que estar realmente com esse horizonte, né, com esse olhar, para que a gente consiga compreender realmente esses processos educativos, ok? Então eu vou pedir para que vocês agora peguem a apostila, tá? Que a gente fique com esse material como suporte. Eu não vou estar lendo ali na íntegra, né, toda a apostila, mas vou estar sinalizando para vocês os pontos primordiais, né, os pontos mais importantes, mas é importante que vocês acompanhem, tá bom? Eu tô na página 1, onde ele começa falando sobre a questão de por que é dado esse nome de psicologia da educação, né? E ele diz aí que é um segmento de estudos e pesquisas que visam descrever os processos psicológicos presentes na educação. Então, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de pontuar para vocês quais seriam esses processos. Eu fiz uma colinha aqui, obviamente, né, falando aí desses processos, ok? Psicológicos que estão presentes na educação. Então, um deles, né, é o mecanismo de aprendizagem. O que significa isso? O mecanismo de aprendizagem, a gente precisa compreender que cada um aprende de um modo, né? Cada um tem a sua própria maneira. Eu, por exemplo, quando estou estudando, eu particularmente gosto de ler em voz alta, para que eu possa me ouvir, né? Repito algumas vezes. Tem outras pessoas que gostam de ouvir uma música, né? Eu gosto mais de ficar quietinha aqui no meu escritório, eu tô no escritório da minha casa, né? Eu gosto de ficar nesse cantinho aqui, que é um cantinho que eu fico em silêncio, fico quietinha, né? Leio os meus livros. Então, esse é o meu mecanismo de aprendizagem, né? Eu acredito que cada um de nós, né? Obviamente, nós temos, cada um tem o seu. Fala também da questão da eficiência e estratégias, né? Que é justamente a maneira como o professor conduz a sua aula, né? Que tipo de estratégia ele está utilizando, se isso está de acordo com o que é proposto na escola, né? Dentro da metodologia proposta pelaquela escola. Então a gente precisa conhecer tudo isso para que a nossa didática, vamos assim dizer, seja de acordo com aquilo que é proposto e desenvolvido pela escola.
tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e significativo para o educando, né? É o que a gente sempre pretende propor. É bem verdade que a gente não consegue, né, trazer à luz, né, do aprendizado que aquilo é importante para a vida do indivíduo, que num dado momento ele vai precisar, né? Eu que sou professora de português, eu sofro um pouquinho com isso quando entro em sala de aula, né? Às vezes os alunos falam, por que eu preciso aprender oração subordinada, adverbial, temporal? Eles não conseguem compreender. Realmente o português é uma língua, né, bem complexa. E aí fica realmente às vezes difícil trazer isso de forma significativa para os educandos, né? Mas a gente consegue, né? Pelo menos a gente tenta fazer com que eles vejam, né? Eu trabalho com relação a concursos, né? A esse preparatório, porque é exigido, né? Muitas das vezes é exigido. Então, eu mostro para eles o quanto é importante aprender português, não só para o português, mas para a vida, né? Português é para a vida, assim como a matemática, tá, gente? Não que os outros conteúdos não sejam importantes, mas realmente eles têm um peso maior. Primeiro porque é a nossa língua nativa, né? E a gente precisa interpretar muitas das vezes até mesmo um problema para que a gente consiga desenvolver até a própria matemática, geografia, história, não é verdade? Por isso que eu fiz português. Mas vamos lá. A própria motivação, né? O que eu percebo muitas das vezes é que falta às vezes para o aluno isso, a questão de motivação. Eu sou psicopedagoga, né? Tenho 2 consultórios atualmente. Em função da pandemia eu tive que fechar um, né, que era na Barra. Mas atualmente eu tenho um consultório em Campo Grande, outro em Padre Miguel, e a gente às vezes recebe crianças justamente com essa questão da motivação. Às vezes você dá uma motivação, nem faz muito milagre, muita coisa. E a criança vai embora, funciona muito bem. Né? Então, às vezes, o que falta é motivação, porque às vezes a família faz uma pressão, né? Porque tem que estudar, porque tem que passar no concurso, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. A criança fica nessa pressão e às vezes a família acha também que é obrigação da criança estudar. Ah, você não faz mais do que a sua obrigação. Ah, tirou 10, não fez mais do que a sua obrigação. E isso acaba desmotivando, né? E a questão das dificuldades de aprendizagem. Gente, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: as dificuldades de aprendizagem é diferente dos transtornos de aprendizagem, tá? Porque o transtorno, ele muitas das vezes tem uma causa e não é uma coisa momentânea, tá? Por exemplo, o TEA, né, que é um transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno que vai trazer prejuízos para a aprendizagem ou não, tá? Da criança com esse tipo de transtorno, porém, todavia, não é uma coisa passageira, diferente da dificuldade de aprendizagem. Por quê, professora? Porque a dificuldade de aprendizagem, ela se dá num determinado momento da vida de qualquer indivíduo, né? A criança às vezes está passando por um problema de separação de pais, e aí ela não vai conseguir dividir a sua atenção, né? A, o, o seu cognitivo, né? Naquele momento. Às vezes a morte até de um próprio bichinho, de um ente querido, uma mudança de cidade. Então existem vários fatores que podem influenciar nessas dificuldades de aprendizagem. E é a isso que a gente precisa estar atento e é para isso, né, que funciona a psicologia da educação. Dando continuidade aí, problemas emocionais e comportamentais, então a gente poderia até dizer também que esses problemas emocionais vão influenciar nesse processo ensino-aprendizagem e muitas das vezes até nas questões comportamentais, né? A criança não consegue ficar muito tempo ali, de repente, na sala de aula, ela quer ir para casa porque ela está preocupada com a mãe, ela está preocupada com essa família que está desestruturada, né? Então, vai influenciar diretamente nessa questão também, tanto emocional quanto comportamental, ok? E aí agora a gente vai falar sobre os principais precursores aí e teóricos da psicologia da educação. Então temos aí, como está na apostila de vocês, Sigmund Freud, né, que é chamado pai da psicanálise. Depois a gente vai entender um pouco o porquê disso, né? Ele trabalha com a questão do ser humano ter por
inato a questão da sexualidade e a questão da agressividade também. Ele vai falar um pouquinho da questão do consciente e do inconsciente. Então, assim, como diz o ditado, né? Freud explica algumas coisas, né? Freud explica. O Jean Piaget, que como eu falei para vocês, gente, é fundamental. Eu tenho até um livro aqui, depois eu vou ver se eu acho, que são os estágios de desenvolvimento infantil, alguma coisa nesse sentido, porque ele foi um biólogo, né? E durante um tempo ele observou o desenvolvimento, né? Desde da criança, né? De 0 até a fase adulta. E ele criou aí alguns estágios, né? Então o professor precisa ter conhecimento disso para ver justamente se a criança está nessa linha de desenvolvimento. Se não está, a gente tem que ficar atento, né? Para encaminhar muitas das vezes para um profissional, né? Quando a gente observa por que aquele faz isso, aquele não faz, a gente acaba fazendo essas comparações, porque em determinadas faixas etárias é comum que a criança apresente um determinado comportamento. Aí ele fala também de Frederic Skinner, né, que ele é da teoria comportamental por reforço. Eu até estou trabalhando muito Skinner, porque estou fazendo uma especialização em ABA, né, que é justamente um condicionamento comportamental. É você levar o indivíduo a manter um comportamento segundo um reforço, que é algo que ele goste, né? Pode ser comestível, pode ser um incentivo social, né, que é um aplauso, é dizer valeu, muito obrigada, enfim. Então é bem interessante que vocês conheçam também esses teóricos, tá? Carl Rogers, que está apoiado na questão da existência, né, do indivíduo se conhecer, do indivíduo se aceitar, né? Então é também de bastante importância. E aí temos também o Levi Vygotsky, que trabalha na questão do socio-interacionismo, que ele acredita que a aprendizagem se dá justamente pela troca com o outro, né? Por isso que é socio-interacionismo, que é quando eu interajo com o outro, tá bom? Então eles são tidos como aí os precursores da psicologia da educação, né? Geralmente eles são referências comuns nos cursos de pedagogia, normal superior e as demais licenciaturas. É comum que a psicologia da educação refere-se à educação da criança e do adolescente, mas também do adulto, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar uma paradinha por aqui. A gente volta no próximo vídeo falando agora do conceito da psicologia da educação, tá? Ó, beijo grande, aguardo vocês.